Yeah. Yeah. Lucre R$5.000 com os melhores palpites e bilhetes para essa quinta-feira, dia 23/10/2025. Mas eu tô peço, se você é novo no canal e ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho de todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo, pois tem vídeo todos os dias com palpites e bilhetes para vocês. Além dos palpites, temos sorteio todas as semanas e o ganhador dessa semana já foi pago e o próximo pode ser você. Para participar é bem simples, basta se inscrever, deixar o like e comentar, pois comentando você participa automaticamente dos nossos sorteios. Então vamos lá fazer os melhores palpites e bilhetes para essa quinta-feira. Maravilha, começamos aqui utilizando dois jogos aqui da Liga Europa. Temos dois jogaços aqui. Temos o Fenerbahçe jogando em casa contra o Stuttgart e também temos o Freiburg enfrentando a equipe do Utrecht. Dois jogos bem interessantes aí, onde a gente não vai buscar favoritismo, a gente vai buscar gols nessa partida. Começamos pelo time do Fenerbahçe jogando em casa contra a equipe do Stuttgart. Jogão aí, é um time turco contra um time alemão, então claramente é jogo para gols. A Turquia mesmo é um campeonato que tem bastante times over. Fenerbahçe, também tem o Galatasaray, tem vários times que dá muito trabalho aí e é jogo para gols. E a Alemanha nem se fala, né? Stuttgart, Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, é jogo para gols e a gente vai buscar essa linha de over 1,5, principalmente para os últimos dois jogos aqui do Fenerbahçe, bateu a linha de over 1,5, a mesma coisa do Stuttgart, ok? Então vamos de over 1,5 na partida do Fenerbahçe Stuttgart. E o jogo do Freiburg versus Utrecht é jogo também para gols. Outro time alemão enfrentando um time holandês, então claramente duas ligas que sabem bastante gols. Os últimos confrontos aí do Freiburg, a linha de over 1,5 vem batendo tranquilamente. A mesma coisa nos jogos do Utrecht, então a gente vai buscar essa linha de over 1,5 nos dois jogos. Over 1,5 na partida do Freiburg Stuttgart e over 1,5 na partida do Utrecht aí, ou do Fenerbahçe Stuttgart e do Freiburg Utrecht, ok? Então vamos lá, jogo do Fenerbahçe, placar exato aqui. É uma partida difícil. Fenerbahçe tem um pouquinho de favoritismo porque vai jogar em casa, mas eu quero buscar empate com gols. Eu vou buscar 2-2 aí, o jogo entre Fenerbahçe e Stuttgart, jogo para sair bastante gols. E o jogo do Freiburg versus a equipe do Utrecht é jogo para o Freiburg vencer. Vamos de 2-0 Freiburg aí para vencer sem tomar gols, hein? Então placa exato, Fenerbahçe Stuttgart, empate de 2-2 e o jogo do Freiburg e Utrecht 2-0 Freiburg para vencer sem tomar gols. Bilhetinho com odd 1,50, bem favorável, bem legal e dá sim pra gente buscar esse win. Indo agora para a Conference League, temos aqui o Crystal Palace jogando em casa contra o AEK Lamarca. Esse AEK Lamarca que começou bem a Conference League, hein? Começou dando trabalho aí, tá nas primeiras colocações. Começou legal aí a Conference League. E também temos o AZ enfrentando a equipe do Slovan Bratislava. Jogaço aqui, dois jogos onde a gente juntou os melhores mercados e fizemos um bilhetinho, no caso, bem favorável. Vamos lá, pro jogo do AZ Alkmaar versus Slovan Bratislava. O que eu peguei para essa partida? Gols. E peguei alguns mercados de escanteios a favor aí da equipe do AZ Alkmaar. Para a partida do AZ, peguei o over 1,5 gols. Tava com odd baixa aí, não tava com odd tão razoável, tava 1,16, então tive que pegar escanteios para completar essa odd. Então eu peguei mais de 1,5 gols pro AZ Alkmaar ter pelo menos um escanteiozinho no primeiro tempo, então ele tem que ter um escanteio e para sair mais de 5 escanteios na partida, ok? E o jogo do Crystal Palace e a AEK Lamarca. Crystal Palace é favorito a vencer, é time de primeira divisão aí,
inglesa, então claramente é favorito a vencer, só que ele tem que ter cuidado que essa equipe do AEK começou até que bem a Conference League, mas claramente pelo elenco, pela liga que o Crystal Palace joga, claramente ele é favorito, é tanto que as casas estão colocando a vitória do Crystal Palace com odd 1.18, cara, uma odd muito baixa, então acredito que o Crystal Palace vença e convença aí, ok? Então vamos lá, pro jogo do Crystal Palace, eu poderia pegar a vitória seca do Crystal Palace, mas é complicada a questão de vitória seca, porque pode acontecer uma zebrinha e terminar empate, então é melhor a gente buscar gols. Peguei o over 1,5 na partida para sair 2 gols no jogo, e peguei aqui para sair pelo menos 6 escanteios na partida, ok? O bilhete ficou com odd 1.50, anota aí para você não esquecer. Mais de 1,5 gols no jogo do Crystal Palace e AEK, e mais de 5,5 cantos, ok? E o jogo do AZ versus Slovan Bratislava, mais de 1,5 gols, pro AZ ter pelo menos um escanteiozinho no primeiro tempo e para sair 6 escanteios na partida, bilhete com odd 1.50 bem favorável. Agora bora lá os placares exatos pro jogo do Crystal Palace e AEK. Como o AEK começou bem, eu vou chutar uma zebrinha e chutar que o Crystal Palace vai tomar pelo menos um golzinho, então vamos buscar uma vitória do Crystal Palace por 3-1 aí contra a equipe do AEK Lamarca. E o jogo do AZ Alkmaar versus Slovan Bratislava, eu vou buscar 2-1 AZ Alkmaar, hein? Bilhetinho com odd 1.50, bem favorável, bem legal, e dá sim pra gente buscar esse guizaço. Continuando aqui, temos pela Liga Europa o Real Betis jogando fora de casa contra o Genk. É confronto de time espanhol contra time da Bélgica. O Real Betis não pode ir aberto contra o Genk, pois o Genk está sempre entre os melhores times da Bélgica e pode dar sim trabalho, principalmente que vai jogar em casa, vai jogar em seu mando de campo. Então, por esse jogo do Real Betis, eu não busquei a questão de vitória seca ou duplo hipótese. Eu busquei um golzinho da equipe do Real Betis, que fora de casa vem dando muito trabalho. Tava perdendo um jogo recentemente aí por 2-0 e foi buscar o empate de 2-2. Acho que foi contra o Vila Real em um jogaço aí, ok? Então o Real Betis não tá de brincadeira. Antony tá jogando muito e a gente vai buscar os mercados a favor da equipe do Real Betis, ok? Então vamos lá. Pro jogo do Real Betis e Genk, eu peguei um golzinho da equipe do Real Betis para meter pelo menos um golzinho na partida, mais de 2,5 cantos para sair pelo menos 3 cantos do Real Betis e para não sair 6 gols na partida, ok? Mercados que eu achei bem favorável. Claro que a questão de gols e cantos pode complicar. Às vezes, se o Real Betis fizer um gol cedo demais, a questão de cantos pode não sair, cara. O mercado de cantos pode não sair, pois assim, jogando fora de casa, com 1-0 no placar, ele pode segurar mais e o Genk atacar mais, ok? Então pode complicar um pouquinho se o Real Betis abrir cedo pela cá, então vocês têm que ficar de olho nessa questão aí, mas acredito que dá sim pra gente buscar esse bilhetinho, hein? Então um golzinho do Real Betis, 3 escanteios aí para a equipe do Real Betis na partida e menos de 6 gols no jogo, odd 1.50 bem favorável. Agora o placar exato, claro que eu vou buscar a favor do Real Betis. É favorito para vencer a partida, mas eu não vou buscar uma vitória de goleada nem nada. Eu vou buscar uma vitória simples por 2-1 aí contra a equipe do Genk. Esse jogo tá com uma cara de ambas marcas bem interessante. Então vamos buscar 2-1 aí o jogo do Real Betis versus Genk aí, Real Betis jogando fora de casa. Bilhete com odd 1.50, bem favorável, bem legal e dá sim pra gente buscar esse win. Ainda pela Liga Europa, o Aston Villa vai jogar fora de casa contra o Eagles. Aston Villa claramente é favorito a vencer essa partida. Jogaço aí. E aí esse jogo a gente pegou vitória seca do Aston Villa. As casas estão colocando a vitória do Aston Villa com odd 1.45 e eu vou pegar, apesar do Eagles ter começado até que bem, venceu um dos joguinhos aí na Liga Europa, tá entre os primeiros colocados aí, pelo menos entre os 20 primeiros colocados, então daria sim para buscar
buscar alguma coisa a favor do Eagles, mas claramente pelo elenco, pela liga, Aston Villa é favorito, jogando fora de casa, vem dando trabalho, ok? Começou bem aí a Liga Europa, é jogo pro Aston Villa vencer e convencer, só que a gente não vai buscar uma vitória de goleada do Aston Villa, a gente vai ter um pouquinho de cuidado aí nessa questão, principalmente que ele vai jogar fora de casa, é um jogo difícil aí. Peguei vitória seca do Aston Villa, não busquei a linha de gols e peguei mais de 5,5 cantos na partida, para sair no mínimo 6 escanteios aí no jogo, ok? O bilhete ficou com odd 1.53 bem favorável, eu gostei desse bilhete, então anota aí para você não esquecer, vitória seca do Aston Villa com pagamento antecipado, não pegue com super odd, pois não paga o pagamento antecipado, você tem que pegar sem a super odd, você pega aí Aston Villa para vencer com pagamento antecipado, pois se o Aston Villa abrir 2 gols de diferença, a bet paga automaticamente, cara. Então mesmo que ele tome a virada, a gente garante nosso win. E então pegue a vitória com pagamento antecipado, beleza? E mais de 5,5 cantos na partida, ó, de 1.53. E o placar exato, para ser sincero, como é um jogo difícil, vai jogar fora de casa, eu queria buscar um 2-3-0, mas eu vou buscar só 1-0 para Aston Villa, para ele vencer por um golzinho apenas, jogando fora de casa, hein? Aston Villa e Eagles, anota aí, 1-0 Aston Villa, para vencer jogando aí sem tomar nenhum golzinho da equipe da casa do Eagles. Então 1-0 Aston Villa, bilhete com odd 1.53, bem favorável, bem legal, e dá sim pra gente buscar esse win. Indo agora para a Copa Sul-Americana, temos aqui a Universidade de Chile enfrentando o Lanús, jogo de ida aqui, onde quem vencer aqui, claro que são 2 jogos, vai para a final aí da Sul-Americana. A Universidade de Chile jogando em casa em 5 jogos aqui, vem de 4 vitórias e 1 derrota, ok? Nos últimos 5 confrontos, a única derrota foi pro Audax italiano aí, onde o Audax meteu 3-1, então tá com 75% de aproveitamento nos últimos 5 jogos, e a equipe do Lanús fora de casa aqui vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória contra o Independente. Então confronto interessante, a última vez que eles se enfrentaram foram lá em 2013, há muito tempo, mais de 12 anos, onde a Universidade de Chile venceu por 1-0 em casa e tomou 4-0 na casa do Lanús, também pela Sul-Americana. Naquele confronto quem passou foi a equipe do Lanús, então a Universidade de Chile tá engasgado aí com o Lanús, então acredito que vai ser um jogaço. As odds tá quase parelha, tá odd 2.60 para uma vitória do Universidade de Chile e odd 2.90 para uma vitória do Lanús, para você ver que não tem favorito nessa partida, tanto a Universidade de Chile pode vencer, quanto o Lanús pode vencer, ok? Claro que o favoritismo tá um pouquinho da Universidade de Chile, que em casa vem dando muito trabalho, vem jogando muito aqui em casa aqui, então não tá de brincadeira, tanto que tá na 5ª colocação aqui da liga chilena, ok? Mas tá pare a pare com os primeiros colocados, ok? Então a Universidade de Chile não tá de brincadeira, acredito sim que dá para sair o que? Um golzinho da Universidade de Chile? Dá, mas pro nosso bilhete eu resolvi não buscar favoritismo, eu peguei aqui um golzinho independente de quem seja na partida e mais de 2,5 cartões no jogo, ó, de 1.20, e para completar peguei o jogo do Sporting Cristal jogando contra a equipe do Universitário, jogaço pela liga peruana, clássico, cara, é clássico aqui. Universitário que tá na 1ª colocação na partida de encerramento com 33 pontos, 25 gols marcados e apenas 9 gols sofridos, e o Sporting Cristal tem 22 pontos e tem no total 21 gols marcados e apenas 8 sofridos, então são os 2 melhores ataques, as 2 melhores defesas, é jogo para gols e cantos. É claro, a gente vai buscar um golzinho independente de quem seja. Incrível que os últimos 5 dos 5 jogos aqui, pelo menos 4 bateu a linha de over 1,5. Na casa do Sporting Cristal mesmo, dos últimos jogos aqui, todos bateram a linha de cantos no primeiro tempo, pelo menos 3 cantos aqui no primeiro tempo. É jogo para escanteios e gols. Pegamos aqui um golzinho independente de quem seja e mais de 3,5 cantos no primeiro tempo na partida aí. Então, primeiro tempo tem que sair pelo menos mais de 2,5 cantos para sair pelo menos 3 cantos aí
no primeiro tempo, odd 1.25, juntando com o jogo do Lanús, odd 1.50. Então anota aí para você não esquecer e não errar. Jogo do Universitário e Lanús, para sair um golzinho, mais de 2,5 cartões, para sair pelo menos 3 cartões na partida. E o jogo do Sporting Cristal e Universitário, para sair um golzinho, independente de que seja, e para sair pelo menos 3 escanteios no primeiro tempo. Juntando aqui, temos uma odd 1.50 bem favorável. O placar exato para o jogo do Universidade de Chile e Lanús é 1-0 Universidade de Chile, para vencer a equipe do Lanús. É a Universidade de Chile jogando em casa, e o jogo do Sporting Cristal e Universitário, jogo difícil, eu vou buscar empate de 1-1, confronto bem legal aí, 2 jogaços aí que dá sim pra gente dar uma assistida, hein? Então, 1-1 Sporting Cristal e Universitário, e o jogo do Universidade de Chile e Lanús, 1-0 Universidade de Chile. Bilhete com odd 1.50, bem favorável, dá sim pra gente buscar esse win. Se a gente tava falando de semifinais de Sul-Americana, agora a gente vai falar de semifinais de Libertadores aí. Temos confronto entre time de Equador e time brasileiro. Temos LDU versus Palmeiras, jogaço aqui pela Libertadores, cara. Então, confronto legal. A última vez que eles se enfrentaram foi lá em 2019, onde na casa da LDU venceu por 3-2, e na casa do Palmeiras, Palmeiras fez o trabalho aí, venceu por 2-0, então não deu para LDU, Palmeiras passou. O complicado é que a LDU nos últimos 5 jogos vem de 4 vitórias e um empate, e o Palmeiras aqui nos últimos 5 jogos também não vem tão mal não, vem de 4 vitórias e uma derrota, cara. E a última derrota foi para o Flamengo por 3-2 e um jogaço aí. Fora de casa, Palmeiras vem de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Marcou aqui nos últimos 4 jogos fora de casa, e é isso que eu vou buscar para esse jogo aqui. Vou buscar os mercados a favor do Palmeiras, mesmo ele jogando fora de casa. Para esse confronto entre LDU e Palmeiras, peguei um golzinho, independente de quem seja. Eu podia pegar um gol do Palmeiras também, tem valor, não tá ruim não. Acredito que dá sim pro Palmeiras marcar contra a equipe da LDU. Vai ser um jogaço, acredito que saia 2 gols também. Tanto a LDU quanto o Palmeiras vem marcando bastante. Os últimos 5 jogos da LDU em casa, todos bateram a linha de over 1,5, para você ter noção. E os últimos 5 jogos fora de casa do Palmeiras, 4 deles bateu o over 1,5. O único jogo que não bateu o over 1,5 foi na vitória do Bahia por 1-0 na Fonte Nova. Então dá sim pra gente buscar o over 1,5 nessa partida da LDU e Palmeiras, ok? Mas claro que a gente tem que ter cuidado, por isso que eu busquei alguns mercados mais tranquilos. Vamos lá, jogo do Palmeiras aqui, LDU, peguei finalização a favor do Palmeiras e chute ao gol também, que eu achei bem favorável. Olha, para sair um golzinho na partida, independente de quem seja. Então pode sair um golzinho tanto da LDU quanto do Palmeiras. E agora os mercados a gente buscou a favor do Palmeiras, para ter 4 finalizações no primeiro tempo. Contra o Flamengo mesmo foi um amasso. No primeiro tempo foram 9 finalizações do Palmeiras no primeiro tempo. Contra o São Paulo, 8 finalizações no primeiro tempo, para você ter noção. Contra o Bahia, 5 finalizações no primeiro tempo. Contra o River Plate, 7 finalizações no primeiro tempo. Então o Palmeiras vem finalizando bastante no primeiro tempo. Então aproveitei essa linha aí, peguei finalizações para ele e pelo menos 2 chutes ao gol na partida aí. Então mesmo que ele perca o joguinho, pelo menos 2 chutes ao alvo aí. Contra o Flamengo mesmo foi bizarro, foram 9 chutes ao gol. Contra o São Paulo aqui foi no total 7 chutes ao gol, para você ter noção. Contra o Bahia, 4 chutes ao gol. Contra o River Plate, 4 chutes ao gol. E contra o Corinthians no Clássico Paulista, 7 chutes ao gol. O Palmeiras acerta bastante ao gol, então acredito que dá sim pra gente buscar pelo menos 2 chutes ao gol, mesmo ele jogando em ambiente hostil, fora de casa aí contra a LDU. Então bilhetinho com odd 1.50, bem favorável, e meu placar exato para esse jogo, eu vou de 2-1 LDU, não sei porquê, eu queria buscar 2-1 pro Palmeiras, também acho interessante. Palmeiras tem um time bem chatinho, mas a LDU em casa dá muito trabalho, cara, dá muito trabalho. Acredito que a LDU possa sim surpreender o Palmeiras, então eu vou buscar 2-1 LDU. As casas estão colocando aqui o Palmeiras com um pouquinho de favoritismo, tá 2.60 vitória do Palmeiras e odd 3 vitória da LDU, mas eu vou buscar a favor da LDU para vencer por 2-1, e na volta o Palmeiras vai lá e faz a parte dele. Claro que eu posso estar errado,
reforços, mas eu vou buscar 2-1 LDU contra a equipe do Palmeiras, ok? Então bilhetinho bem favorável, bem legal e dá sim pra gente buscar esse win. Continuando os palpites, temos pela Liga Europa o Raio Vallecano jogando fora de casa contra o Hacken. Para essa partida o Raio Vallecano é favorito, por isso vamos de fora marca e placa exato 1-0 Raio Vallecano. A equipe do Strasbourg vai jogar em casa contra o Jager. Por esse jogo o Strasbourg é favorito a vencer, por isso vamos de casa marca e o placa exato 1-0 Strasbourg para vencer sem tomar gols. A equipe da Fiorentina vai jogar fora de casa contra o SK Rapid. Para esse jogo vamos de fora marca e o placar exato a favor da equipe da Fiorentina, para ela vencer por 2-1 mesmo jogando fora de casa. A equipe do Young Boys vai receber o Ludogorets. Para esse jogo não tem favoritismo, vamos de gol antes dos 80 minutos e o placar exato, jogo para ser empate, vamos de 1-1 Young Boys e Ludogorets. A equipe do Nottingham Forest vai jogar em casa contra o Porto, jogo difícil, não tem favorito, por isso eu vou de fora marca e o placar exato 1-0 Porto para vencer jogando fora de casa contra a equipe do Nottingham Forest. A equipe do Malmo vai receber o Dinamo Zagreb, é jogo para muitos gols, por isso vamos de over 1,5 gols e o placar exato, jogo para ser empate, vamos de 2-2 Malmo e Dinamo Zagreb. A equipe do Maccabi Tel Aviv vai receber o Midtjylland. Para esse jogo vamos de over 1,5 e o placar exato, jogo para ser empate, vamos de 1-1 jogo entre Maccabi Tel Aviv e Midtjylland. A equipe do Celtic vai jogar em casa contra o Sturm Graz. Para esse jogo o Celtic é favorito a vencer, por isso vamos de casa marca e o placar exato a favor do Celtic para vencer por 3-0 aí sem tomar gols da equipe do Sturm Graz. A equipe do Celta de Vigo vai jogar em casa contra o Nice. Para esse jogo a equipe espanhola tem favoritismo aí a vencer, por isso vamos de casa marca e o placar exato 2-1 Celta de Vigo para vencer jogando em casa. A Roma vai receber o Vitória Plzen. Para esse jogo a Roma é favorita a vencer, por isso vamos de casa marca e o placar exato a favor da Roma para ela vencer por 3-1 aí jogando em casa contra o Vitória Plzen. A equipe do Salzburg vai jogar em casa contra o Ferencváros. Para esse jogo não tem favoritismo, é jogo difícil, por isso vamos de casa marca e o placar exato, jogo para ser empate, vamos de 1-1 jogo do Salzburg e Ferencváros. A equipe do Lyon vai jogar em casa contra o Basel. Para esse jogo o Lyon é favorito a vencer, por isso vamos de casa marca e o placar exato 2-0 Lyon para vencer o Basel sem tomar gols, hein? Para o Lyon vencer sem tomar gols. O Feyenoord vai jogar em casa contra o Panathinaikos e para esse jogo o Feyenoord é favorito a vencer, por isso vamos de casa marca e o placar exato para o Feyenoord vencer por 3-1 aí a equipe do Panathinaikos. O Rangers vai jogar fora de casa contra a equipe do Brann. Jogar por esse jogo vamos de gol antes dos 80 minutos e o placar exato puxando a favor do Rangers para ele vencer por 2-1 aí mesmo jogando fora de casa. O Braga vai receber a equipe do Estrela Vermelha. Para esse jogo o Braga é favorito, por isso vamos de casa marca, até o over 1,5 também é interessante e o placar exato 3-1 Braga para vencer e tomar um golzinho do Estrela Vermelha. O Oriente Petroleiro vai enfrentar a equipe do Jorge Wilstermann pela Copa da Bolívia. Para esse jogo vamos de casa marca e o placar exato 2-1 Oriente Petroleiro para vencer a equipe do Jorge Wilstermann. O Ter Strongers vai jogar fora de casa contra o San José. Para esse jogo o Ter Strongers é favorito a vencer, por isso vamos de fora marca e o placar exato 3-1 Ter Strongers. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal e ativa o sininho, pois tem vídeo todos os dias com palpites e bilhetes para vocês. Então até o próximo vídeo, forte abraço, fique com Deus, valeu e fui tropinha, tamo junto família.